Bom, pessoal, depois de uma longa pausa, de um longo recesso, o Mind Game tá de volta, né? O Mind Game, que é esse podcast que tem, né, simplesmente LeBron James, né? Antigamente era o LeBron e o J.J. Redick. Só que como o J.J. Redick virou treinador do LeBron lá no Lakers, ele saiu, né? O J.J. Redick não faz mais parte do projeto. Só que aí, pro lugar dele, para essa segunda temporada do Mind Game, o Steve Nash foi chamado. Né? Agora, o Mind Game, ele terá como apresentadores LeBron e Steve Nash. Né? Dois caras enormes pro basquete. O LeBron dispensa apresentações. O Steve Nash também. Né? Um cara que foi 2 vezes MVP, múltiplas vezes All-Star, fez parte de um dos times, cara, mais revolucionários da história da liga, que era aquele Phoenix Suns do Mike D'Antoni, que revolucionou o sistema ofensivo da NBA, né? Muitos times meio que tentaram copiar aquele Phoenix Suns, de tão influente que ele foi. É um cara gigantesco, um cara enorme, e ele será o substituto do J.J. Redick. Já vou falar que, de início, eu não gostei tanto da mudança, porque o Steve Nash, ele é gigante, o Steve Nash, ele conhece muito, não tem como. Treinou o Brooklyn Nets durante muito tempo, então é um cara que também tem experiência de treinador. Fez um trabalho de merda, mas ele treinou. Treinou os caras, uma vivência absurda no basquete, então o cara conhece. Óbvio que ele conhece pra caralho. Porém, cara, o Steve Nash, ele não tem a mesma desenvoltura do J.J. Redick. E sim, é difícil falar, porque o J.J. Redick, ele, né, antes de entrar no Mind Game, cara, ele era comentarista da ESPN há um tempo, ele já era podcaster, então ele já tinha uma experiência maior na área de comunicação. O Steve Nash, não, né? Mas, sei lá, cara, estranhei, né? Eu já assisti o episódio inteiro, achei legal e tal, mas eu ainda acho que o Steve Nash falta o molho, entendeu? Falta o molho no Steve Nash. E aí, depois de eu reagir a esse trecho, vocês comentam aí se vocês concordam com essa visão. E caso você já tenha assistido o episódio completo, comenta aí o que você achou da performance do Steve Nash. Eu admito que eu não gostei tanto, mas é o primeiro episódio também do cara, né? Às vezes, com o passar dos episódios, ele vai se soltando. Enfim, feita a crítica ao Steve Nash, vamos aqui reagir a um trecho desse primeiro episódio da segunda temporada do Mind Game, onde o LeBron, ele fala sobre, primeiro, né, ele fala sobre a troca do Luka, né, sobre como ele se sentiu com a chegada do Luka, né, o impacto da chegada do Luka, e ele fala também um pouco sobre o impacto de uma chegada desse tamanho no meio de uma temporada. Porque existe meio que um consenso entre os especialistas, né, de que uma troca desse tamanho feita no meio da temporada dificilmente resulta em título imediato, né? Normalmente, uma troca desse tamanho feita no meio da temporada, feita na trade deadline, ela só vai resultar num título na temporada seguinte. É muito difícil que um time que faça um negócio desse tamanho no meio da temporada consiga ser campeão. E a gente tem vários exemplos disso na história da NBA. Né? Vamos lembrar dos mais recentes? Dallas, quando pegou o Curry. O Dallas, quando pegou o Curry no meio da temporada, nem pro playoff foi. Né? O Phoenix, quando pegou o Durant. O Phoenix pegou o Durant no meio da temporada, não fez nada também. Não fez nada também. Philadelphia, quando pegou o Harden no meio da temporada, fez nada. Né? Então,
times que fazem movimentações tão grandes assim no meio da temporada, normalmente só vão colher os frutos mesmo dessa negociação na temporada seguinte. E existe esse temor de que o mesmo aconteça com o Lakers. O Luka chegando no meio da temporada e tal, pegando meio que o bonde andando. Muita gente acha que isso só vai realmente dar certo, o Lakers só vai realmente brigar mesmo por título na temporada que vem. Nessa temporada, muita gente acha que o Lakers não vai brigar por título porque tem a questão da adaptação, tem a questão também da falta de certas peças, principalmente um pivô. E aí o LeBron ele também fala sobre isso, sobre essa máxima que existe de que times que fazem trocas grandes no meio da temporada normalmente não são campeões de forma imediata. Ele fala sobre isso também, achei bem interessante. Então, vou reagir a esse trecho e vambora. Lembrando que o link do episódio completo vai estar na descrição do vídeo para quem quiser assistir. Meu nome é Luiz Fernando, muito prazer, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR e vamos aqui reagir a esse trecho do podcast Mind the Game com LeBron James e Steve Nash. Vai! Well, look, let's talk about these Lakers. Let's do it. Let's talk about these Lakers. Look, there's, you guys won a championship a few years back now. Yeah. I don't know if it's fair to say, but felt like the project, if I can call it that, was getting a little stale. All of a sudden, you guys make a huge trade. You get one of the greats already at 25, nearly 26, 5-time first-team All-NBA, Luka Doncic. Right. Amazing player. Exciting, of course. But I'd like to know from you, what excited you about getting to play with Luka? Só detalhe, rapidinho. No começo do episódio, quando eles apresentam o Steve Nash, o LeBron ele fala, e se por acaso alguém daqui virar treinador, quero que saibam que eu não tenho nada a ver com isso. Porque foi o que falaram, né, que o J.J. Redick só foi escolhido para ser o técnico do Lakers porque ele era parceiro do LeBron no podcast. Então ele já deixou claro, se alguém aqui virar treinador, eu não tenho culpa. Muito bom, muito bom. Because he plays the game how I've always wanted to inspire the generation to play the game. It's like there's nothing predetermined. It's if you have two guys on you, there's a numbers game. Right. If you have the advantage, and if it's a guy that that can't guard you, or you're able to beat him, and then the guy traps the box, or another guy sinks, I'm able to make the passes and make the reads before they happen. Right. And I've always loved the players that breathe so much confidence into his teammates that make them believe that they're actually better than what the fuck they really are. Yes. É o famoso, né, o cara torna os seus companheiros melhores, né? O Luka, ele tem essa característica. É algo muito presente no jogo do Luka. Impressionante como que ele realmente ele melhora todo mundo que joga com ele. Eu sempre falo, cara, pra mim um dos maiores feitos da vida do Luka, da vida, né, da carreira dele, né, da vida é foda, né, da carreira dele como jogador, um dos maiores feitos da carreira do Luka foi ter feito o Dwight Powell parecer um pivô decente. Ele ter feito o Dwight Powell parecer um jogador capaz de estar na NBA foi um dos maiores feitos desse cara, velho. Na boa. Surreal, mano. Surreal. E ele tá fazendo a mesma coisa com o Jackson Hayes, né? Claro, Jackson Hayes, eu acho ele bem melhor do que o Dwight Powell. Eu acho que o Jackson Hayes, comparado ao Dwight Powell, ele vira o Shaquille O'Neal, né? Mas ainda assim, o Jackson Hayes tá longe de ser um pivô de primeira prateleira. E o Luka, né, nesses jogos aí que ele já teve com o Hayes, em muitos jogos, cara, ele fez o Hayes produzir como um pivô bom. Um bom pivô, coisa que não é. Não é. Se você pegar o todo da carreira do Jackson Hayes, cara, ele sempre foi um cara abaixo da média. E o Luka tá fazendo. O Luka, o LeBron, obviamente, também tem mérito do LeBron nisso. Que são os caras que... O Austin Reeves também, né? Os três playmakers aí do Lakers.
eles estão fazendo o Jackson Hayes parecer um pivô decente, né? E é muito por conta dessa característica que o Luka, que o LeBron tem, de serem caras que melhoram os seus companheiros. O LeBron, ele tá falando, né, que uma das coisas que deixa ele empolgado em jogar com o Luka é o fato do Luka ter essas características, do fato do Luka jogar do jeito que ele quer que a nova geração jogue, né? E o LeBron, ele sempre foi muito fã do Luka, né? Ele sempre falou muito bem do Luka. No próprio Mind Game, né? Várias vezes ele rasgou elogios ao Luquita. You did that. Luka has done that for 7 years. Chris Paul did that when he was down there in New Orleans and doing that for that team down there in New Orleans. I've been able to do that with a few of my teams. I mean, I don't go to the NBA Finals in 2006 with that team if I'm not able 100%. To make them believe that they're greater than what... Falar o que o LeBron fez naquele Cavs de 2006 foi uma loucura. O Cavs de 2018, pô. O que o LeBron melhorou os caras que jogaram com ele em 2006, em 2018, foi brincadeira. O elenco de apoio que ele tinha em 2018 era horroroso. Horroroso talvez seja forte, mas era um elenco muito abaixo. Era muito baixo. O Hill, J.R. Smith. Quem mais estava naquele time? Kyle Korver em fim de carreira. Tristan Thompson. Que eu nunca achei nada demais, o Tristan Thompson. Nunca achei. Jordan Clarkson tava naquele time também, não tava? Jordan Clarkson? Acho que tava naquele time. E um Jordan Clarkson muito cru ainda. Absurdamente peladeiro. Então, ele fez aquele time, cara, chegar nas finais. E por quê? Porque ele consegue melhorar os caras. Ele consegue... aquilo, né? Aquele áudio famoso, né? Ele vai olhar no teu olho e vai te fazer acreditar que você é o melhor do mundo. Isso é o LeBron. E o Luka também tem isso. You know, and just give them that confidence. It's a great point because I think people understand you make your teammates better. But making them believe is a whole other thing because you can spray the ball around the gym and make people better. Right. But to give them that belief that like, no, what I do is important and valued and going to help our team win. Like that's a different thing. And it makes them ultimately they would do anything for you. They run through a wall for you. You know? Right. I mean, we saw it. Unfortunately, one of your teammates gets suspended in the postseason. Right. You know, when you get chucked to the scores table. Yeah. But that's because you've given them so much confidence and so much belief. You fucking touch Steve like I feel like you're going after me. We built that bond. Y'all built that bond. You know what I'm saying? So like, Luka has that. Yeah. And I mean, he learned that from growing up in Slovenia to heading over to Madrid and learning the game the right way and playing at a professional level at, 13, 14 years old. Bizarro, né? Que o Luka, ele com 14 anos já tava treinando com o time principal do Real Madrid, né? Muito bizarro. Cara, ele foi... Ah, né, mano? O Luka, ele foi criado pra isso. Pra ser um líder, pra ser pica. O Luka, ele foi criado pra ser pica. Por isso que ele é pica pra caralho. Respeito o Luquita, caralho. And he brought that same... Faz qualquer bagre jogar bem. Esse é o Luka Doncic. Model that same game to the NBA. Todo respeito a todos os bagres que jogaram com o Luka, né? Respeito a todo mundo aí. And, like from day one. From day one. He's from day one. You know? Incredible. Let me bring up a question for you. I've heard many people say you can't make a blockbuster trade mid-season and contend. Mm-hmm. So they're wrong. I'd like to know you. They're wrong. Yeah, and Ó, não vou mentir, cara. Eu sou adepto dessa filosofia. Eu, se fosse GM, óbvio, se tiver uma grande oportunidade de mercado, você tem que aproveitar. Assim como foi no caso do Lakers, né? Não é todo dia que um GM maluco te liga te oferecendo o Luka Doncic. Se alguém te oferece o Luka Doncic, você só aceita. Fala, beleza, então. Mas eu, se fosse GM, eu iria priorizar fazer uma negociação desse tamanho sempre no off-season. Porque dá tempo de você preencher lacunas. Uma troca desse tamanho feita no meio de uma temporada, dificilmente ela te permite preencher as lacunas deixadas. A menos que você faça uma troca que não mexa tanto com o seu elenco. Por exemplo, a troca do Butler pro Warriors.
Perdeu o Andrew Wiggins e tal, perdeu algumas outras peças. Mas a base do time não mudou. Sabe, o Warriors não teve que mexer pra caralho na base do time. Não. Assim, de forma simples, saiu o Wiggins, entrou o Butler. A base se manteve. O Butler, ele chega como um plus, ele adiciona no que o time já tinha. No caso do Luka, o Luka adiciona pra caralho, muita coisa, mas o elenco, a base do Lakers mudou pra caralho. O Lakers perdeu a sua principal âncora defensiva e o seu disparado melhor jogador de garrafão. Que é o Anthony Davis. O Anthony Davis, ele deixou essas duas lacunas. Ele deixa uma lacuna bizarra na defesa e bizarra também no ataque. E aí você não conseguiu preencher isso. Por quê? Porque você fez a troca no meio da temporada. Você gastou muito ativo e não sobrou. Assim, claro, no caso do Lakers sobrou bastante coisa porque o Dallas, né? Assim, brincadeira, né? O que o Dallas facilitou a vida do Lakers na troca. Óbvio, perdeu o Anthony Davis e tal, mas assim, se o Lakers quisesse, ainda tinha pick de draft, ainda tinha um Austin Reeves, se quisesse fazer uma troca ainda maior. O Lakers ainda tinha peças, Dalton Knecht, tanto que o Lakers quase fez a troca pelo Mike Williams, não fez porque no fim ali, né, o Lakers deu pra trás no negócio. Não quis fechar a negociação porque tinha dúvidas sobre a condição física do Mike Williams. Mas... o que eu tava falando? Ah, tá. Mas assim, deixou uma lacuna muito grande. E aí o Lakers vai jogar essa reta final de temporada e vai jogar o playoff tendo essa lacuna. Se essa troca tivesse sido feita na off-season, pensando num cenário hipotético, o Lakers teria muito tempo pra achar um outro pivô, pra reforçar o garrafão, né? Então, eu sou adepto dessa teoria de que, pô, grandes trocas feitas no meio da temporada só dão frutos na temporada seguinte. E é o que eu acho. Eu acho que o Lakers pode sonhar com o título nessa temporada, porque tem Luke e LeBron, e aí você tem esses dois caras, você pode sonhar. Mas eu vejo o Lakers entrando realmente como um contender na temporada que vem. Com uma off-season completa, com o Luka mais adaptado, com reforços chegando no garrafão. Então eu sou adepto dessa teoria. O LeBron acha que não. O LeBron fala que a galera que pensa assim tá errada. Vamos ver. And tell me how you feel about that. Like there's validity to that. Yeah. But it doesn't mean it's black and white. Right. No, it's definitely it's very challenging. You know, especially mid-season, because I mean, you really start the season in September and you start to implement, you know, what you want to do offensively, what you want to do defensively, and rapidinho, eu falei Mike Williams, né? Mark Williams, pelo amor de Deus. Confundi com... Desculpa. Mark Williams. The course of the season, there's times where okay, maybe we shouldn't do this. Okay, let's lean to this. But the premise and the staple of what you want to do offensively and defensively is put in place. Right. You know, so when you talk about blockbuster, not just a regular, you know, get a piece here or there, but if you add a blockbuster trade where you bring in, you know, a Luka Doncic or a blockbuster trade, or if Anthony Davis goes, you know, to Dallas, whatever, you have to kind of rearrange, you know, how we're playing, you know. So now Dallas goes from being heavy pick and roll, you know, to, you know, 4 out, you know. O Dallas muda muito o jeito de jogar sem o Luka e com o Anthony Davis. Isso muda bastante. Muda bastante. Só que a gente não vai ver, de fato, como que o Dallas vai jogar, porque não tem o Kyrie, né? Então, polui muito a análise. A gente vai ver mesmo esse Dallas temporada que vem. E eu acho que o Dallas vem pra brigar também, tá? Eu acho que o Dallas vem forte. O time do Dallas é bom pra caralho. Com todo mundo saudável, é bom pra caralho o time do Dallas. Mas vai ser um time bem diferente. Totalmente diferente. Tô com o LeBron aqui. One big comes set it for Luka. You get a roller, you get spreads. You know, when Luka sits down, okay, Kyrie gets the ball, and now he does his thing. You know, now, you know, their team kind of changes. And our team dynamic changes too from,
You know, we need AD to touch the ball every time down. We have to have AD engaged in order for us to be able to win. Because when AD is engaged, offensively it's going to work, and then defensively it makes us even more incredible. Right. So now we have to change our whole thing to now completely different because Luka needs the ball. He has to have the ball. It makes no sense. E assim, não é que, então você tá falando que sem o Anthony Davis o Lakers ficou um time, né, tipo, sai o AD, entra o Luka, o time piorou. Não é questão de piorar, é que o time muda o jeito de jogar. E até você se adaptar a um jeito novo de jogar com a temporada acontecendo, sem ter muito tempo pra treinar e tudo, porque durante a temporada os times treinam pouco. Acho que eles até vão falar sobre isso aqui. Durante a temporada, cara, os times fazem mais, sabe, reuniões, vê muito tape, vai ali alinhando quando dá, né? Então, uma chegada desse tamanho, você perde o AD, chega o Luka, cara, demora pra você adaptar. Você tem que mudar o seu jeito de jogar. Você muda a sua defesa, você muda o seu ataque, porque o Anthony Davis ele tinha um impacto bizarro nos dois lados da quadra, cara. Nos dois lados. Isso é o que pega. Não é que você perdeu só um puta defensor. Você perdeu um puta defensor e um jogador ofensivo absurdo. Que nessa temporada, na real, nas últimas temporadas, né? Já vinha sendo o ponto, tipo, o ponto focal do ataque também, né? Então, não é que, nossa, tá falando que o Luka vai piorar o Lakers. Não é piorar. É que você tem que mudar o seu jeito de jogar. O Luka não é o Anthony Davis. E o Lakers não tem ninguém que faz a mesma coisa que o AD. Então, não é piorar. Muda o jeito de jogar. E até você alinhar, até você, tipo, deixar tudo nos trinques, demora. E muitas vezes, isso só é realmente feito de forma completa off-season. Sense of bringing in Barry Bonds if we're not going to have him back clean up. Right, exactly. You know, it's early, right? Like this episode might not come out for a month, but you know, you've beaten Dallas last night. Esse episódio ele foi lançado depois do Lakers ganhar de Denver e Dallas, tá? Então faz um tempinho já que esse episódio lançou. Beat Denver in Denver, who was at this tipo, foi antes da lesão do LeBron. Então faz muito tempo. At the moment of taping, was on fire. Yeah, on fire. Playing very well, kind of found. Nesse momento, o Lakers tava voando, tava jogando pra caralho. Muito bem. Tinha perdido pro Hornets, mas tava numa ascensão. Their stride. Nikola Jokic obviously makes it very difficult for everybody. Oh my goodness, doesn't it? But like what I've seen in this 4 or 5 games with Luka has been exciting. Yeah. It's been exciting. And so this is one of those real opportunities where I say, okay, they could buck this trend of being difficult. But before I Vou falar um negócio. A gente teve 3 times fazendo grandes trocas, né, na trade deadline. Trocas realmente bombásticas. 4, né? Porque, né, a gente teve Miami trocando o Butler pro Warriors, então Miami Warriors. E a gente teve Lakers e Dallas fechando a troca de Luka e AD. Eu acho, sim, se eu tivesse que apostar uma grana, Luiz, Lakers e Warriors, os dois fizeram grandes trocas, os dois tiveram grandes adições nos seus times. Quem você apostaria que pode ser campeão nessa temporada? Eu apostaria no Warriors ao invés do Lakers. E por quê? Porque eu acho que o impacto da chegada do Butler em termos de mexer com a estrutura do time, eu acho que é menor do que a chegada do Luka. Porque a chegada do Luka, a troca do Luka, mexeu totalmente com a estrutura do time do Lakers. Totalmente. A chegada do Butler, pra mim, ela é um plus. A chegada do Butler não trouxe nada de negativo. Nada de negativo. O Warriors só ganhou com a chegada do Butler. Ganhou um cara decisivo, um cara que, pra fechamentos de jogos, é maravilhoso. Ganhou um puta defensor. Ganhou um cara que vai muito pra linha do lance livre, que explora a média distância, que trabalha bem sem bola, né, em cuts ali, se aproveita da gravidade do Curry. O Warriors só ganhou com o Butler. O Lakers, óbvio, ganha com a chegada do Luka, ganha pra caralho porque é um gênio, né, ganha um gênio, mas perde muito fisicalidade, perde atleticismo, perde rebote, perde toco, perde cobertura, perde marcação, perde pick and roll.
né, perde assim, né, um jogo de pick and roll mais forte, porque o Luke ele executa muito pick and roll, mas ele precisa ter alguém bom pra executar o pick and roll. Ele tem o Jackson Reyes, quebra o galho, mas não é o Anthony Davis. Então, o Lakers acabou perdendo muito com essa troca. Em termos estruturais. O Warriors não. O que o Warriors perdeu com a chegada do Butler? Nada. Porque tudo que o Andrew Wiggins fazia, o Butler faz melhor. Talvez não arremesse tão bem de 3 quanto o Andrew Wiggins. Acho que o Andrew Wiggins é um arremessador de longa distância melhor do que o Butler. Mas só isso também. Entendeu? Então, o Steve Nash fala, eu acho que eles podem contrariar essa tendência e tal de times que fazem grandes trocas na metade da temporada não brigarem por título. Eu acho que o Warriors tem mais chance de contrariar essa tendência do que o Lakers. Eu acho, minha opinião. E aí, deixo pra vocês comentarem aí. I get to my thought. The other thing that's hard as someone who's coached, you don't get a lot of time with the team to Vai falar sobre a questão de você não ter muito tempo pra trabalhar com o time no meio da temporada. implement. Like the season is, travel, plane, hotel, game, day off. Performance teams now want you off all the time. Right. So as a coach, trying to implement is difficult. There's no practice time. No practice time. There you You go. walk through, you watch film. Right. Like even watching some of the quick hitters you guys are running. Like I'm sure JJ wants a little more pace into some of those, right? Absolutely. But you don't have time. Right. Like how do you get time to be like, let's run through this fast? No. I mean, JJ for sure. He's like, when we're in shoot around, he's kind of harping on it. Like he'll draw something. He say, and then when we break, he say, these are some of the things I would like to do on the fly. Yeah. Where I don't have to call a timeout and it be an ATO. Right. I would much rather us learn it. Let's try to figure it out how we can learn it. To where if you're going down the court and I yell it out, you guys know exactly what we're doing. Right. So like, I mean, you just said it. It's when you make that blockbuster trade, in mid-season, it is hard because you said, the games are every other day. 3 and 4 nights, 4 and 6 nights, back-to-backs. The month of March, we have 4 back-to-backs in the month of March. Right. I think something like I seen like 6 games in like 7 days, 7.5 days. So that makes it even more important. The shoot-arounds, the film sessions, when you're on the plane and you're flying, having to, they give us the iPads and you're watching it and showing your teammate, okay, I messed up here, or what could I have done here? Stealing some time. Yeah. Because some of the things that you, I don't want to say take for granted, practice time. Yes. You're not going to have, Yes. So, I mean, you said it, that's the fine line right there. And I think É isso, cara, é isso. Mano, eu adoro esse podcast, cara, vocês sabem. Eu reagi a basicamente todos os episódios da primeira temporada do Mind Game. Eu fiquei muito chateado quando terminou, por conta da saída do JJ. Mas eu tô muito feliz de ter voltado, cara, porque pra quem é fissurado por basquete, por NBA, isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula. Isso aqui, são 53 minutos e 58 segundos de pura aula de basquete com 2 caras, mano, absurdos. Mesmo eu tendo críticas a desenvoltura do Steve Nash, e quem sou eu pra criticar também, né? Puta gordinho com a camisa do Hornets falando merda. Mas eu tô falando como espectador. Mesmo eu tendo críticas, ainda é maneiro demais. É maneiro demais ver esses caras conversando, são 2 caras absurdos. Eu tô bem ansioso pros próximos episódios, cara. Tô bem ansioso mesmo. Esse aqui foi bom, vale a pena assistir. Mas eu tô ansioso pros episódios onde eles vão explorar mais a parte tática. Isso aqui eles foram muito mais na parte... falando mesmo, trocando ideia. Aqui foi mais uma trocação de ideia, não foi tanto algo tático. Tô curioso pra ver os próximos episódios em termos táticos, né? Que aí a gente vai ver, né, o lado treinador do Steve Nash em ação, né? A gente vai ver o que né, o Durant e o Kyrie Irving, né, viram quando foram treinados pelo Steve Nash. E aí, quem sabe, eu mude a minha percepção. Porque eu fui um dos grandes críticos do Steve Nash como treinador. Quem sabe ele me cativa, quem sabe ele me conquista, né? Enfim, cara, o que você achou? Comenta aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E tamo junto, gente. Beijo no coração de vocês e tchau.